Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Vamos. Você crê que você tem a autoridade do Senhor? Só alguns. Glória a Deus. Você crê que você tem a autoridade do Senhor? Você crê que há poder no nome do Senhor? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. Amém? Marcos capítulo 5, versículo 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longo, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, pois disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nesse momento, Senhor, que essa palavra, meu Pai, venha entrar no coração da Tua igreja, que o Senhor venha falar, meu Pai, ao mais profundo dos nossos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, aqui conta a história de um homem que ele era endemoniado. Ali Jesus, ele estava voltando, ele estava ali no barco, ele parou ali o barco, e ele chegou ali naquela cidade, na cidade dos Gadarenos, e ele desceu do barco, e naquele momento chega esse homem. A história desse homem ele era um homem que estava possesso de muitos demônios. Era um homem que ele andava como um louco. Era uma pessoa que andava gritando na rua, uma pessoa que andava, ele se machucava, ele se cortava. As pessoas até
tentavam prender ele com algemas, com grilhões, com cadeias, mas não conseguia porque ele arrebentava tudo. Então, ele, com a força daqueles demônios que estavam na vida dele, ele conseguia ali se libertar daquelas algemas. E ele andava nu. Ele andava ali sem roupa na rua. Então, era como uma pessoa completamente louca. Imagina uma pessoa aí passando na rua, correndo, gritando, sem roupa, desesperado. Se machucava, ele pegava pedras, ele pegava pedaços de telha, e ele se cortava, ele se machucava. Então, imagina como era a vida desse homem. Esse homem, ele tinha família, mas ele não vivia com a família dele. Ele vivia nos cemitérios. Imagina a pessoa viver no cemitério. A pessoa viva, né, está no cemitério. E era ali a casa dele. Ou nos cemitérios ou dentro de cavernas. É onde ele vivia. Então, uma pessoa completamente ali triste, não é? Porque viver desse jeito. Só que ele não tinha, como ele andava como um louco, então ele não tinha ali juízo nenhum. Era uma pessoa completamente, se você falasse com ela, a pessoa não estava nem aí, não entendia. Era uma pessoa que vivia 24 horas endemoniado. Ele vivia 24 horas desse jeito, correndo, gritando. E assim que Jesus, ele desceu do barco, que ele entrou naquela cidade, aquele homem foi ao encontro de Jesus. Então, ali, aquele homem, ele correu ao encontro de Jesus e se prostrou. Ele ali, possesso de demônios, os demônios ali se prostraram diante do Senhor. Até o demônio, o diabo, ele sabe quem é Jesus e como ele deve tratar Jesus. Então, ele se prostrou diante de Jesus. E ele ali, naquele momento, ele soltou um grito e ele disse: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O diabo, ele sabe quem é Jesus. Ele reconhece quem é Jesus. Ele sabe dar a honra merecida para Jesus. Então ele pergunta para Jesus: o que tenho? O que você quer aqui, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque Jesus, no momento que viu Jesus, ele repreendeu aqueles demônios. E Jesus, ele pergunta, né? Jesus, ele pergunta: qual é o teu nome? E ele responde: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Eu não sei se vocês já viram uma pessoa manifestada com um demônio, ele já faz um estrago na vida da pessoa. E com uma legião é mais ainda. A pessoa, quando se expulsa ali o demônio, a pessoa volta a si, ela está com o corpo dolorido, ela está assim meia desnorteada, ela não sabe o que está acontecendo ao redor dela direito. Então, uma pessoa com um demônio, o demônio, ele já destrói a vida da pessoa. E esse homem, ele tinha muitos demônios. E ali esses espíritos, eles suplicaram a Jesus que não mandassem eles para o abismo, que não mandassem eles para um lugar longe, porque o diabo, para que ele possa agir, ele precisa de um corpo, ele precisa ali de uma brecha para que ele possa entrar. E ali eles suplicaram, eles pediram para Jesus: não nos mande para o abismo, não nos mande para longe. E Jesus olhou ao redor e viu que ali tinha uma manada de porcos, era um campo. Então ali aqueles porcos tinham até donos, né?
e tinha ali quase 2.000 porcos. É uma base mais ou menos de 2.000 porcos que havia ali. E ali os demônios pediram para Jesus: não nos mande para longe, mas nos mande para aquela manada de porcos. E Jesus, ele permitiu. Jesus, ele permitiu que os demônios saíssem daquele homem, libertassem aquele homem e fossem para aquela manada de porcos. Nesse momento, quando Jesus, ele permitiu, os demônios saíram, foram para aqueles porcos, e aqueles porcos, eles correram em direção a um precipício e se jogaram dali. Caíram lá embaixo, tinha o mar, e eles se jogaram dali, eles se afogaram e morreram. Os donos dos porcos tinham algumas pessoas ali ao redor, de longe. Eles viram o que havia acontecido e ali eles fugiram dali do campo e foram para a cidade. Quando eles chegaram na cidade, eles começaram a falar: olha, acabei de perder os meus porcos. Eu tinha ali vários porcos, uma manada muito grande, e a gente acabou de perder esses porcos porque eles correram em direção ao despenhadeiro, eles pularam de lá, eles morreram. Porque tem um homem lá, aquele homem que andava gritando na rua, que ele andava ali como um louco. Apareceu um outro homem lá que ele falou, mandou aqueles espíritos sair, mandou para os porcos e a gente acabou perdendo tudo. E ali eles começaram a passar, sabe a telefone sem fio? Vai contando uma coisa e vai aumentando, né? E ali aquelas pessoas começaram a falar e falar pela cidade toda. E eles voltaram para ver o que tinha acontecido. Voltou aquela multidão de curiosos para saber realmente o que tinha acontecido, entender o que tinha acontecido. E quando eles chegaram, eles viram aquele homem sentado, vestido e em perfeito juízo. Assim como você está sentado aí hoje, ele estava ali sentado com Jesus. Ele estava ali conversando com Jesus, uma pessoa normal. E as pessoas ali começaram a comentar: não, aconteceu isso, é aquele homem que andava gritando pela rua, aquele homem que andava sem roupa na rua, que ele andava se machucando, aquele homem que a gente tentava prender ele, mas não conseguia, ele se soltava. E as pessoas ali naquele momento, sabendo do que havia acontecido, porque ali eles viram aquele homem que era ali um endemoniado, que andava desse jeito, já não era mais. Ele já estava liberto. E a gente até o capítulo, até o versículo 16, a gente imagina: nossa, as pessoas devem ter ficado assim, maravilhadas, eles devem ter ficado, eles devem querer ir atrás de Jesus. Mas as pessoas fizeram o contrário. Eles começaram a pedir para Jesus ir embora de lá. Eles ficaram com medo do que havia acontecido. Eles ficaram ali desesperados com o que tinha acontecido. Eles não entendiam o que realmente aconteceu na vida daquele homem. E eles começaram a falar para Jesus ir embora de lá. Então imagina, irmãos, a pessoa, uma multidão falar: não, Jesus, vai embora daqui, você não é bem-vindo aqui. Isso que você fez, o que foi que você fez? Vai embora. Imagina mandar Jesus embora. E ali eles fizeram isso. E aí Jesus, ele foi em direção ao barco. Quando ele estava entrando no barco, aquele homem correu ao encontro dele e falou para Jesus: deixa eu ir com o Senhor. Deixa eu ir com o Senhor, porque eu entendo o que aconteceu. Eu sei, olha, eu estou aqui conversando com o Senhor, eu fui liberto. Deixa eu ir com o Senhor, Jesus.
E Jesus olhou para aquele homem e ele falou: não, volta para sua casa, volta para sua família e anuncia para eles o que aconteceu com você. E ali aquele homem, ele no momento a gente pode imaginar que ele ficou triste por não ir com Jesus, porque ele entendeu ali o propósito da vida dele. Mas ele voltou para a casa dele. Imagina ele voltando para a casa dele, para a família toda feliz, abraçando. E ele ali, sabe, aquela alegria, aquela felicidade toda, daquele membro da família ter voltado para casa. Só que o que entra, a mensagem, o que entra é agora. O que ele fez depois da transformação. O que ele fez depois da libertação? Ele só voltou para a casa dele, para a família dele, acabou ali a história dele, um ponto final, aquele ex-endemoniado foi liberto e voltou para casa. Não, ele foi ali, ele entendeu que o propósito dele era ser transformado para transformar. Então ali no último versículo diz que ele voltou para casa, falou para a família o que havia acontecido e ele saiu para evangelizar. Ele foi numa cidade, ele foi evangelizar, na palavra diz em Decápolis, que em grego é deca, é 10, e polis é cidade. Então ele foi evangelizar em 10 cidades. Então ali é que começou a vida mesmo daquele homem. O propósito dele após essa libertação, após essa transformação. Aquele homem, ele foi restaurado. E o interessante é isso. O que ele fez após essa restauração. Ele se tornou um grande evangelista. Imagina 10 cidades. Não fala quantas pessoas haviam em cada cidade, mas imagina aí um número de pessoas. E ele saiu evangelizando. Ele saiu anunciando o nome do Senhor Jesus e sendo um testemunho vivo. Ele não foi egoísta de ficar ali só para ele. Aconteceu isso comigo, eu fui liberto, minha família sabe, eu voltei para casa e pronto. Não, ele quis ali mostrar para todo mundo o que havia acontecido. Mostrar para todo mundo quem havia liberto ele. Quem havia feito isso com a vida dele. E ele saiu para ganhar almas. Ele saiu para transformar vidas. Ele saiu ali com esse objetivo. Ele saiu dali no momento da libertação. Fui liberto. Estou no meu juízo perfeito. Estou aqui vestido. Eu posso andar na rua. As pessoas não têm medo de mim mais. Não tentam mais me prender. Eu estou aqui. Eu sou uma pessoa agora liberta. Então eu vou procurar libertar outras pessoas. Qual que é o nosso propósito? Qual que é o seu propósito? Sair daqui do culto e o culto foi bênção, falou comigo, mas falou comigo, só comigo, eu vou para minha casa e acabou. Qual que é o nosso propósito? Fazer como este homem. É levar aquilo que você sentiu, aquilo que você recebeu, aquilo que você tem vivido na sua vida, você levar para outras pessoas. Você é um testemunho vivo. Quem aqui não tem um grande testemunho para contar? E quem sabe, muitas vezes lá fora tem pessoas que passam a mesma coisa que você tem passado. Tem pessoas precisando conhecer esse mesmo Deus que você conhece. E o que nós temos feito quando nós recebemos a restauração? O que nós temos feito quando nós recebemos essa transformação do Senhor?
Que você possa sair nessa noite não se contentando só com a bênção, não se contentando só com milagre para você, mas que você faça como esse homem que não se contentou com a bênção, mas saiu para anunciar o abençoador. Que você não se contente em ter ali só para você, mas que você possa passar aquilo que você vive, aquilo que o Senhor faz na sua vida, que você possa passar para outras pessoas. Jesus não permitiu que aquele homem fosse com ele, mas aquele homem saiu de lá levando o Senhor Jesus com ele. Então que você saia também daqui levando o Senhor Jesus com você. Quantas pessoas você sabe que tem por aí que precisam ouvir, às vezes só o seu testemunho, e no final você falar: mas foi Jesus que fez isso na minha vida. Foi Jesus que me deu essa transformação. Essa semana eu estava conversando com uma colega do trabalho e ela começou a falar da vida dela, do casamento dela. E uma das áreas que eu mais estou sendo transformada é no relacionamento, é no casamento. Tanto que eu vim até fazendo uma propaganda aqui do curso Casados para Sempre, viu, irmãos? Os casados aí, já fiquem na fila, já, ó, tem fila para poder, fala para o pastor, fala para a pastora, já coloca o meu nome. Então a gente sabe ali que na área que você mais passa a prova, é onde você mais vai ser usado. E ali aquela mulher, ela começou a falar para mim do casamento dela. E uma das coisas que ela falou é que ela casou sem amor. E ela falou para o marido dela que ela não amava ele. Ela casou por conveniência. E ela é uma pessoa muito ignorante. Ela é uma pessoa muito grossa, muito bruta. E de acordo ela ia falando para mim, eu ia analisando a minha vida. E eu ia pensando, não, mas eu não sou ignorante a esse ponto. Eu não sou grossa a esse ponto. E eu ia fazendo ali uma reflexão da minha própria vida. E ali eu comecei a falar para ela aquilo que Jesus já havia feito na minha vida, no meu relacionamento. E uma das coisas que eu falei para ela é: você não pode continuar desse jeito. Ela falou que não vai se divorciar, porque a família dela, todo mundo é divorciado. Então ela não ia ser mais uma divorciada. Só que eu perguntei para ela: mas você vai continuar com o casamento desse jeito? Seu marido, ele está feliz? Se ele chegar hoje e falar para você que não quer mais, se ele chegar até mesmo, se ele encontrar uma outra pessoa que faça aquilo que você não está fazendo, você acha que a culpa vai ser dele? Ela ficou pensando, não vai ser. Eu falei: você quer que isso aconteça? Ela falou que não. Então eu falei para ela uma coisa que é 100% que dá certo. Começa pela oração, vocês dois juntos. Começa a orar vocês dois juntos, porque eles não oram. Eles não fazem nada junto. Ele é novo convertido. Ah, detalhe, ela é da igreja. E ele é novo convertido. E aí eu falei para ela: começa com a oração vocês dois juntos. Vocês vão orar. Ele vai orar por você e você vai orar por ele. Se aconteceu alguma coisa no dia que você fez, você falou para ele, pede perdão. E você fala para ele também. Ensina ele também a te pedir perdão. Mas começa por você. E ela falou que ela ia fazer isso.
Então, ali foi um momento que eu achei para passar um pouquinho do meu testemunho para ela. E falar para ela o que Jesus já tinha feito na minha vida. E que eu tinha 100% de certeza que se ela quisesse, iria fazer na vida dela também. Então, às vezes, você tem ali uma brechinha com alguém, com um vizinho, com um colega da escola, com alguém, você tem uma brechinha. Fala de Jesus. Fala aquilo que Jesus tem feito na sua vida. Não deixa passar essas oportunidades. E eu já estou terminando. Algo muito importante que eu achei nessa mensagem é ver esse propósito da transformação. Aquele homem agora, um ex-endemoniado, que causava medo por onde ele passava, que causava ali repulsa, que as pessoas não queriam ficar perto dele, se transformou em um canal de transformação. A Bíblia não fala, mas nós podemos acreditar que através da vida dele, milhares de vidas foram transformadas. Milhares de vidas podem ser transformadas através de você. Basta você abrir a boca, basta aproveitar as oportunidades e sair daqui com a certeza, não, mesmo que eu não tenho ali uma oportunidade, eu vou criar uma oportunidade para falar de Jesus para aquela pessoa. Eu vou criar ali uma oportunidade para mostrar para aquela pessoa a transformação que aconteceu na minha vida e que pode acontecer na vida dela também. Aquilo que Deus fez e tem feito na sua vida, creia que pode fazer na vida do seu familiar. Às vezes você está aqui pensando em alguém que você queria aqui do seu lado. Alguém que você queria que conhecesse Jesus também. Que andasse com Jesus também junto com você. Seja esse testemunho vivo na vida dessa pessoa. Anuncie não somente a bênção, mas o abençoador também. Porque nós podemos entender através dessa mensagem, nós podemos entender que nós somos transformados para transformar vidas. Amém? Você crê nisso? Então saia com isso na sua cabeça nessa noite. Você foi chamado, você foi transformado para transformar outras vidas. Amém? Glória a Deus.